Eu quero desejar nesse dia de hoje, como todos os dias, a paz do Senhor para todos. Amém. E um bom dia. Nós vamos, irmãos, meditar no livro de Josué. E o Josué hoje é o nosso livro hoje de preferência que eu escolhi para trazer uma mensagem para nossos irmãos. Nesta manhã nós vamos fortalecermos, como já temos fortalecido a nossa fé na sua palavra, através da nossa oração, através do nosso temor e através da presença de Deus que há no nosso ser. Nós vamos aprender hoje com o nosso Deus no livro de Josué. Nós vamos ver a história de Caleb e Josué. E hoje eu coloquei o tema: chegou a sua bênção. Que bom, né, irmãos? Quando a bênção chega na nossa vida, quando a bênção chega no nosso ser, há uma transbordação, há uma alegria no nosso ser. Como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, irmãos, eu quero dizer para os nossos irmãos que para essa bênção chegar na nossa vida, ela tem um custo, ela tem um preço. Ela precisa de alguma coisa, ela precisa de algum combustível, ela precisa de alguma dedicação, de algum desempenho, de alguma estratégia, de alguma maneira, de algum preparo, para que nós possamos concluir esse tema. A sua bênção, a minha bênção chegou. Amém. Graças a Deus. E da nossa vida, irmãos, será que nós estamos dispostos para que essa bênção chegue no nosso ser, na nossa vida? Será que nós estamos querendo realmente essa realização, esse sonho, esse desejo, essa ansiedade que está nos acomodando, essa aflição que está na nossa alma? Será que nós estamos dispostos a receber esse milagre de Deus? Tem pessoas na vida que eles estão dispostos, tem pessoas na vida que eles estão dispostos a pagar preço, a se dedicar. A gente vê aí na mídia pessoas aí com... Vamos colocar aí, nem vou colocar a mídia, vamos colocar o pastor Antônio. Pastor Antônio, no ano passado, com 80 anos de idade, ele fez um bacharel de teologia. Olha aí, bacharel de teologia, ele fez o curso na Universidade da Bíblia, com 80 anos. A bênção dele chegou com 80 anos. E algo que ele desejou alcançar de Deus. Nós vemos pessoas que ele gostaria de um milagre de Deus na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que ele se acomoda com uma gastrite, que ele se acomoda com um problema emocional, que ele se acomoda com uma labirintite ou com algum problema na sua vida. Ele acha que não há solução, que não há mais jeito, ele está daquele jeito que ele acha que deve estar. Mas para Deus não tem dificuldade. Para Deus não tem problema que não possa ser resolvido. Ele é soberano. Ele quer glória,
observa que para isso nós precisamos de fazer alguma coisa. Aquele que deseja uma cura, ele precisa procurar os meios para que essa cura ela se manifeste e seja concretizada. Para que essa cura se chegue, nós precisamos de fazer alguma coisa. E o que nós estamos fazendo para alcançar esta cura, esse milagre de Deus, essa bênção de Deus? Esse algo que nos incomoda, que mexe com o nosso ser, que faz às vezes nós questionarmos contra Deus e dizer: será que Deus esqueceu de mim? Será que por que eu não consigo isso? Eu estou na igreja sempre, eu oro a Deus e as coisas não estão acontecendo. Mas a nossa bênção, ela pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante. Vamos pensar nesta manhã sobre o cego de Jericó. Vamos pensar sobre o paralítico que estava paralítico 38 anos. Chegou a bênção para ele. Chegou o milagre para o paralítico. Mas ele precisou de acreditar que o nosso Deus, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele sempre será. Aqui, irmão, nós encontramos aqui nesse livro de Josué. O livro de Josué, Crônica, esses livros, eles vêm falando de descendência, eles vêm falando de tribos, dos porteiros, dos ministérios de um povo que cantava. Ele vem trazendo uma linhagem, né, de heranças que o povo alcançar de Deus. E eu fico assim, perplexo e admirado, porque o nosso Deus, Ele quer socorrer a todos, Ele quer estender as mãos para todos. Quantas vezes nós procuramos caminhos que parecem ser direito, mas o fim é caminho de perdição, e muitos às vezes não conseguem alcançar o seu alvo porque não se asseguraram, não colocaram a sua fé, a sua confiança em Deus, não colocaram o seu temor no Senhor. E a gente observa que o nosso Deus, Ele quer nos abençoar. E aqui nesse livro de Josué, nós encontramos, são várias pessoas valorosas. Um deles como Moisés, que tem aqui também falando, como diz a palavra: assim como disse o meu servo Moisés, homem de Deus. Moisés lá atrás tinha falado para Josué e Caleb que eles iam conquistar a terra, que a terra seria deles se eles perseverassem em servir ao Senhor. E uma coisa boa, queridos irmãos, na nossa vida é servir ao Senhor. Como disse Davi: servir ao Senhor com alegria, cantai-vos a Ele com cânticos. E aqui tinha um homem, antes dessa terra se chamar Hebron, tinha um homem que se chamava Kiriat Arba, um dos homens que eles eram entre os Anequim, um dos maiores homens entre os Anequim, um homem valente, um homem
mau, perverso. Mas Josué e Caleb um dia foi visitar essa terra para ver como que era. E Caleb se agradou dessa terra. E um dia, quando ele tinha 40 anos de idade, ele estava um rapaz ainda, 40 anos, um adolescente, como diz o outro, ele está ainda no auge da sua história, ainda tem muitas coisas para acontecer. Mas antes de eu dar sequência nesse texto, eu quero dizer para os nossos irmãos que Deus, o nosso Deus, Ele tem promessa na minha vida e também tem na sua vida. Ele tem sonho na minha vida e também tem sonho nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para os nossos irmãos que Ele tem sim isso. Só que para que isso possa acontecer, nós também precisamos estar atento ao nosso organismo, ao nosso corpo, além das nossas orações, além da nossa fé, além da nossa coragem que Deus nos dá, além da disposição. Nós precisamos dar uma olhada no nosso corpo, se for possível, fazer uma vez por ano um check-up do nosso organismo, para ver como é que nós estamos, para que nós possamos ter uma vida além do que Deus pode fazer para conosco, de nos abençoar, de nos enchermos das suas bênçãos nessa terra, mas para que nós possamos ter uma vida abundante. Caleb, irmãos, tinha 40 anos de idade e o desejo dele era de conquistar essa terra de Hebrom. Na nossa vida, nós desejamos conquistar algumas coisas na vida. Muitas coisas já foram conquistadas e muitas coisas nós desejamos conquistar, além da nossa salvação. Mas nós precisamos ou estar preparado ou preparar para que essas realizações aconteçam. Aqui nesse texto, eles tinham um preparo que eles estavam com Deus. E um fato interessante é que esses homens, os Anequim, que eram homens gigantes, homens valentes, Josué e Caleb, não temeram esses homens. E a Bíblia fala que Deus deu a vitória para Caleb, para que ele pudesse então conquistar essa terra de Hebrom. Ele conquistou essa terra. Sabe com quantos anos que ele conquistou essa terra? Além do seu preparo, além da sua fé em Deus. Tem hora, irmãos, que nós precisamos descansar no Senhor. Descansar, entregar, como disse Davi, os nossos caminhos a Ele, confiar nele, para que as coisas aconteçam. E como disse a lição desta manhã, sempre fazer a nossa parte. Se nós temos o que comer, o que vestir, se nós temos o Deus do nosso lado e queremos algo, só precisamos fazer a nossa parte. A lição hoje nos ensinou, o autor hoje da lição, através da própria palavra,
nos ensinou que nós precisamos fazer a nossa parte. Quem gostaria de ser rico aqui nesta manhã? Se tem alguém que gostaria de ser rico nesta manhã, é só você esperar o tempo certo, mas no sentido assim, começar hoje, vai administrando hoje, vai guardando hoje, vai poupando hoje. Daqui 40 anos, 30 anos, você tem uma boa fortuna. Certas coisas precisamos começar hoje, e o tempo tem a resposta. Os grandes homens ricos e milionários não ficaram ricos da noite para o dia. Talvez você possa falar assim: irmão Luiz, mas você é rico. Eu não sou rico, mas tenho vontade de ficar, meu irmão. Eu faço um jeito aqui, faço um outro ali, as coisas não querem acontecer, mas eu tenho vontade. Se eu vou ficar, eu não sei, mas eu tenho vontade e batalho para isso. Uma hora as pedrinhas se encaixam e aquilo que a gente faz com que a gente sorri, a gente vai sorrir ainda mais. E eu quero dizer para os irmãos também que se você tem um sonho, um desejo de ter muitos conhecimentos, muita sabedoria, começa hoje e vai buscando conhecimento, sabedoria. Daqui 40 anos, você é doutor dos doutores, médico dos médicos, para ajudar pessoas, para ajudar vidas, mas tem que começar hoje. Você poderia falar: irmão Luiz, você tem tanto conhecimento assim. Irmãos, conhecimento eu tenho, tanto eu não sei, mas eu acredito que os irmãos, que eu já fiz uns 15 cursos, e nesses cursos eu acredito que eu aprendi um pouco de cada coisa, posso traçar para ajudar alguém que está do meu lado. Talvez você deseje ser um intercessor de oração. Cada dia você vai buscando, vai acrescentando a fé. Cada dia você vai orando a Deus. Você vai se enchendo de Deus, presença dEle, a virtude dEle. Pessoas podem sair do hospital curadas, pessoas possam ser libertas, pessoas podem ser transformadas. Talvez você pode falar: irmão, você é esse homem de oração, você busca tanto a Deus assim. Irmão, se eu sou esse homem, eu não sei, mas eu já tive o privilégio de ficar 8 horas de joelho sem tirar o meu joelho do chão, buscando a face de Deus. E ainda digo mais: sem comer e sem beber. Então, irmãos, tudo que nós queremos, nós podemos conseguir nessa terra, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, aquele que um dia diz: Pai, perdoa esses porque não sabem o que faz. Ele disse: aquele que deixar pai, mãe, irmão, por amor do meu nome, recebe 100 vezes tanto nessa vida, e por fim a vida eterna. É uma promessa de Deus, irmãos. Nós que estamos aqui, um dia nós deixamos um endereço de perdição para a salvação, e agora nós encontramos o nosso Deus, encontramos o nosso refúgio, encontramos a nossa fortaleza, e Ele tem para nos dar. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Hoje nós vimos o nosso irmão Diácono Antônio contar que o médico deu uma alta para ele. O que ele fez? Qual foi o processamento dos cuidados que ele fez? Se ele tomou suprimentos, se ele tomou muita água, se ele está tendo boas noites de sono, como a lição hoje, ela não abordou isso, a seguinte que vai abordar, que uma boa noite de sono para a gente é bom, a gente ter uma boa noite de sono, para a gente ter um emocional equilibrado, uma saúde equilibrada. Se nós não estudamos
lição hoje vai ser a seguinte: eu estava olhando, eu vi. Então o sono é o sustento, o sono equilibra o nosso emocional, o sono fortalece a nossa mente. Mas precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa para que essa bênção ela chegue. Sua bênção chegou, a minha chegou, irmãos. Eu sofri, eu contei isso esses dias, eu sofri um problema no estômago. Muitos dizem, a gastrite não tem cura, eu não tenho problema de gastrite. Eu tenho um estômago normal, um estômago saudável, porque eu como muitas coisas, eu só não como a carne de porco porque eu sou obstétrico, porque é a minha fé que Deus não comeu, o resto eu como de tudo um pouco e não tenho problema. Deus me curou. Mas não é porque Deus me curou também que eu fico extravagando com as coisas. Olha, eu como uma coisa que às vezes ela é um pouco prejudicial, mas eu mantenho a minha posição para não estar comendo direto. Que é porque o meu estômago está sempre normal, mas eu fui curado. Eu fui liberto do meu estômago. Então, irmãos, Deus quer fazer, a nossa bênção ela chega a qualquer momento. Jacó passou uma noite orando a Deus, a bênção dele chegou. O anjo disse: olha, Jacó, de tanto você insistir comigo, que eu vou te dar a bênção, eu vou te dar um milagre. Tu não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque com o anjo lutaste e venceste. É assim. É assim que Deus faz na nossa vida. Eu desde criança eu vi as pessoas pregarem, irmãos, e eu achava bonito as pessoas pregarem, e eu dizia: um dia eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Eu achava gostoso aquela espiritualidade, aquele negócio bom, que trazia paz para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Eu vou ser esse pregador. Você tem vontade de ser um pregador, irmãos? Você tem buscado essa dedicação na palavra? Talvez você pode falar assim: mas eu não tenho um dom. Mas Deus te capacita. Você vai falar: mas irmão Luiz, mas você não é um pregador de renome. Não precisa ser pregador de renome, não é pregador da palavra. Mas eu tenho buscado essa meditação. Eu tenho se esforçado. Ontem mesmo era 2 horas da manhã, eu estava com a minha meditação, estudando aqui, estudando ali, tirando as tribos de descarte, tirando as descendências de descarte, só passando os olhos delas, né? Como tem na palavra de Deus. Mas eu tenho um foco, eu quero cada dia me alimentar e trazer esse fortalecimento para a minha alma. E tirando essas tribos, essas descendências da genealogia, eu não sei não, meu irmão, se eu não vou conseguir chegar 3.000 vezes estudando essa palavra. Deus já colocou no meu coração isso aí. E eu vou deixar um legado de história para aqueles que às vezes empoeira a sua Bíblia, não tem vontade de estudar, não tem vontade de aprender. Hoje nós vemos pessoas dos celulares, constantemente no celular, não pegam um livro para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer algo que gostam de fazer. As pessoas às vezes têm até vontade, mas não querem desprender, irmãos. Às vezes, irmãos, nós sofremos na vida, e não é porque Deus não fala não, viu, igreja? Deus, às vezes, quando nós vamos tomar alguma decisão na nossa vida, para o mal, muitas das vezes, Deus já avisa nós antes. Olha pela palavra, através do aconselhamento, através do próprio Espírito de Deus na nossa vida. Deus fala: não faz isso, que vai acontecer isso. Nós fazemos, se
danamos, às vezes, nós vamos ter que chorar muito, vai ter que derramar muita lágrima, para às vezes fazer um cativeiro mudado na nossa vida. E quando nós temos oportunidade desse cativeiro ser mudado, mas a bênção de Deus é para nós. Ele está com as suas mãos estendidas, Ele quer nos abençoar, e a sua bênção chegou, e receba ela nesta manhã. É hoje, é amanhã, vai em busca dela, ela é sua, em nome de Jesus.